Olá, é um prazer recebê-los aqui. Eu sou a Joyce Braga e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão das matérias dos PETs. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre bioquímica e dentro do nosso módulo de bioquímica nós vamos falar de proteínas e ácidos nucleicos. Bom, então começando com as proteínas. O que são proteínas? As proteínas são macromoléculas formadas por centenas de aminoácidos. Então, elas são consideradas polímeros. Polímeros são repetições, no caso das proteínas, repetições de aminoácidos. Elas são elementos funcionais de uma célula, então são essenciais nos processos e mecanismos celulares. Aqui eu coloquei um gráfico das substâncias mais presentes na célula, em primeiro lugar a água, e a proteína aqui em segundo lugar, como elemento mais abundante dentro de uma célula. Se a gente retirar a água, a proteína pode ocupar o primeiro lugar aqui com 72% da composição celular. Nós temos aqui uma proteína e suas diversas estruturas, e aqui os elementos que são fontes proteicas, ricos em proteínas. Bom, falar de proteína é falar de aminoácidos. Afinal de contas, são eles que compõem as proteínas. Nós temos vários tipos de aminoácidos, porém, somente 20 deles, 20 tipos que vão formar as proteínas. Eles são subdivididos em aminoácidos essenciais, que o nosso organismo não produz, então a gente tem que buscar esses aminoácidos na alimentação, aminoácidos naturais, que o nosso organismo produz, e os semi-essenciais, que ou o nosso organismo produz em pequena quantidade ou em determinada fase da vida. Então, pode ser que na infância a gente não tenha essa produção, mas que na fase adulta a gente começa a produzir uma determinada quantidade desse aminoácido. Nós temos aqui uma proteína formada por aminoácidos, e a ligação desses aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Aqui está uma carinha de um aminoácido, tá? Sua estrutura química, ele é formado por um carbono alfa, que faz 4 ligações, óbvio. Uma dessas ligações é com o hidrogênio, a outra com o grupo amina, outra com o grupo de ácido carboxílico, e a outra com um radical, que é o que vai distinguir os aminoácidos. O nome aminoácido vem da presença desse grupo amina e do ácido carboxílico, tá? Aminoácido, aí que vem o nome. Como que se dá essa ligação peptídica, a união entre os aminoácidos para formar a proteína? Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem o aminoácido alanina e o aminoácido glicina, e para ter a união desses aminoácidos, a ligação peptídica, nós vamos retirar da molécula esse hidrogênio e o OH. Quando eu tenho 2H e um O, eu tenho uma molécula de água. Então, para ter a ligação peptídica, nós vamos liberar uma molécula de água. Sintetizar a ligação, sair uma molécula de água, daí vem o nome. Síntese por desidratação, porque nós vamos liberar essa molécula de água. Liberou, vai formar aqui a ligação peptídica. Que eu coloquei uma animação, olha. Formou a ligação peptídica, liberou a molécula de água. De novo, formou a ligação peptídica, liberou a molécula de água. Quais são as estruturas das proteínas? As estruturas das proteínas são divididas em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos propriamente dita. Se eu tiver uma alteração nessa sequência, vai acontecer alguma coisa? Bom, provavelmente sim. Ou eu vou ter a formação de outra proteína, ou eu vou perder a função daquela proteína que eu estou constituindo, ok? A estrutura secundária, a gente tem os exemplos aqui, parece uma sanfoninha, né? Uma folha dobrada, ela é chamada de folha beta-pregueada. E essa aqui no formato de uma hélice, de alfa-hélice. Quando eu tenho a organização dessa estrutura, vou formar a estrutura terciária, que já é a forma ativa da proteína, que a gente consegue ver a alfa-hélice aqui. Quando eu tenho diferentes subunidades dessa estrutura terciária, eu tenho a formação da estrutura quaternária. Aqui nós vemos um exemplo, tá, de uma proteína com diferentes estruturas, ela é tridimensional, e aqui as diferentes subunidades, formando a proteína como um todo. As proteínas também podem passar
por um processo que a gente chama de desnaturação. Desnaturação. Tirar a molécula do seu formato natural, do seu formato original. Por que isso acontece? Quando eu tenho alterações no meio que essa proteína está. Então, eu tenho uma proteína aqui na sua forma original. Se eu tiver alguma alteração, algum processo de desnaturação, essa proteína vai perder as suas estruturas originais e não vai ter mais o seu formato. Esse processo pode desencadear a perda da função. Então, aquela proteína ela vai perder a sua função, ok? E quais são essas alterações? Alterações de pH, de temperatura, de salinidade. Um exemplo, bom, a gente tem uma proteína que está presente no ovo, que chama albumina. Então, se tiver um aumento de temperatura, ela vai desnaturar. Então, ela vai mudar a textura, mudar a cor, né? A clara do ovo, por exemplo, fica branca. Outro exemplo, quando nós somos infectados por algum patógeno, uma bactéria, vamos pensar assim, a gente tem uma reação imune, podemos ter uma reação imune de aumento de temperatura, febre. Por que isso acontece? Para uma tentativa de desnaturar as proteínas daquele invasor, daquele patógeno. O problema é quando essa temperatura, essa febre é muito alta, e aí a gente pode começar a desnaturar as nossas próprias proteínas. Por isso que tem que estar sempre atento ao aumento de febre. Tudo bem? A desnaturação, alguns processos ela é reversível, outros irreversível, ok? Não tem volta. Já falei um pouquinho da importância da proteína e algumas funções. Elas têm uma lista de funções, dentre elas, função estrutural e de sustentação, funções de transporte. Aqui nós temos uma hemácia com hemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio. Funções de adesão, o colágeno, por exemplo, nas fibras musculares, faz a adesão do osso ao músculo, tá? No tendão, tem muita presença de colágeno. Função hormonal, alguns hormônios têm a presença de proteínas, um exemplo é a insulina e o glucagon, que vão regular a glicose no nosso sangue, fornecem energia, mas a nossa fonte de energia é carboidrato. Bom, na falta de carboidrato, a gente vai recorrer às nossas reservas lipídicas. Se não tiver carboidrato, não tiver reserva lipídica, a nossa última ação é recorrer à nossa fonte proteica, tá? Nosso armazenamento proteico, normalmente, as nossas proteínas musculares. Além disso, as proteínas podem desempenhar o papel de biocatalisador, que é o papel das enzimas, tá? Que elas vão acelerar reações químicas no nosso organismo. Aqui a gente tem uma enzima como exemplo. Aqui, essa imagem muito bonita, de uma proteína carreadora aqui, carregando uma vesícula. Falando em enzimas, vamos ver para que as enzimas servem. Bom, as enzimas aumentam a velocidade de reações químicas das células. Como é que isso acontece? A gente tem a diminuição da energia de ativação, da catálise, da quebra. Então, eu vou ter um substrato na célula e esse substrato vai precisar de ser quebrado para gerar produtos. Esse substrato com essa enzima é específico, ok? É um modelo que a gente chama de chave-fechadura. Esse substrato ele vai encaixar aqui perfeitamente nessa enzima. A enzima vai quebrar e gerar o produto. As enzimas, elas têm pontos ótimos, condições ótimas de ação. Então, por exemplo, de temperatura, elas têm um ponto ótimo de ação aqui entre 36,5 e 37. Se aumentar muito essa temperatura, a ação das enzimas começa a cair, pode estar ligada à desnaturação, ok? O efeito do pH, claro, o pH vai mudar em diferentes partes do organismo. A gente utilizou um exemplo aqui de um pH 7, então ele vai ter o ponto ótimo da enzima, um pH muito ácido, a ação dela vai caindo, e um pH muito básico também. Além disso, à medida que a gente tem o aumento da concentração de substrato, eu tenho o aumento da ação da enzima. Porém, vai chegar em um momento
que as enzimas já vão estar todas trabalhando. Então, não adianta mais eu aumentar a quantidade de substrato, que todas as enzimas já vão estar sendo utilizadas, ok? Como que essas proteínas são feitas? Bom, as proteínas, elas são sintetizadas através do DNA, um processo de transcrição. O DNA vai transcrever um RNA mensageiro, tá? RNA mensageiro vai levar a mensagem para a produção da proteína, no processo de tradução. Então, eu tenho um DNA, esse DNA vai ser transcrito em um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína. Como que isso acontece? A transcrição, formação de uma fita de RNA a partir de um gene de DNA, ela acontece, então eu tenho um gene aqui, tá? Uma molécula de DNA, esse gene específico, nós vamos, a partir essa molécula de DNA vai ser aberta e vai ser sintetizada uma molécula de RNA, ok? Esse é o processo de transcrição. Já na tradução, vai ser a síntese da proteína, propriamente dita, a partir das informações que estarão contidas no RNA mensageiro. Lembrando que o processo de tradução também envolve RNA transportador e RNA ribossomal, uma vez que esse processo ocorre no ribossomo, uma organela celular. Então, esse complexo ribossomal está envolvido no processo de síntese proteica. Eu tenho aqui o RNA mensageiro, as trincas, tá? São chamadas de códons. Eles vão ser lidos e através do RNA transportador vai chegar aqui o aminoácido exclusivo desta trinca, ok? Do RNA mensageiro, e nós vamos ter a formação da cadeia polipeptídica, que é a proteína. Dito isso, agora nós vamos falar um pouquinho dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Nós já vimos alguma coisa sobre eles das proteínas, vamos ver mais detalhes, tá? Os ácidos nucleicos, o que são? Eles são macromoléculas formadas por milhares de nucleotídeos. Nucleotídeos são pecinhas que nós vamos agrupando para formar a molécula de ácido nucleico. Eles são responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas e, além disso, codificar e traduzir as informações que determinam a síntese de diversas proteínas, como a gente viu. O DNA, especificamente, a sua estrutura foi descoberta, é muito famoso atribuir ao Watson e Crick, mas essa outra cientista, uma mulher, a Rosalind Franklin, também teve a sua grande participação nisso. Felizmente, em alguns momentos na ciência, as mulheres são deixadas de lado, mas ela teve sua grande contribuição na descoberta estrutural do DNA, juntamente com esses dois cientistas. Bom, então, os ácidos nucleicos formados por milhares de nucleotídeos. O que são esses nucleotídeos, essas pecinhas? Elas são divididas em 3 partes. Nós temos o grupo fosfato ligado a uma pentose, tá? Que vai ser o nosso açúcar. Ele pode ser do tipo ribose ou desoxirribose, ribose o RNA, e a desoxirribose, o DNA, ligados a uma base nitrogenada. Aqui a gente tem a estrutura química do nucleotídeo. Bom, então nós temos aqui a fita, essa é uma fita de DNA, tá? Que ela vai ser completada por essa outra fita. Elas vão fazer o pareamento através das bases nitrogenadas, tá? Essa fita ela é ligada aqui por ligações fosfodiéster e aqui ao meio por ligações de hidrogênio. O que são essas bases nitrogenadas que fazem o pareamento das fitas? Bom, elas podem ser do tipo adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Como que vai o pareamento dessas bases? A adenina, ela vai parear com a timina ou com a uracila. Lembrando que a timina vai sempre estar presente no DNA, exclusiva do DNA, e a uracila é exclusiva do RNA. E a guanina vai sempre parear com a citosina nos 2 tipos de ácidos nucleicos. Elas são também divididas em bases púricas, no caso da adenina e da guanina. O que é isso? Elas apresentam 2 anéis.
ok? Aqui a gente pode ver um exemplo. E as bases pirimídicas, que é o caso da timina, da citosina e da uracila, que elas vão apresentar somente um anel. A gente pode ver aqui o exemplo, e elas sendo ligadas por ligação de hidrogênio. Então, qual as principais diferenças entre DNA e RNA? Uma das principais diferenças é a presença aqui do oxigênio. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele vai perder um oxigênio. O RNA, ácido ribonucleico. Então, na molécula de RNA, aqui no carbono 2, eu tenho a presença de um OH, ok? De uma hidroxila. Já no RNA, eu não tenho esse oxigênio, eu só vou ter a presença do hidrogênio. Isso vai gerar estabilidade à molécula. Por quê? Porque o átomo de oxigênio ele é muito reativo. Então, se eu não tenho a presença dele aqui no carbono 2, eu gero instabilidade para a minha molécula de DNA. Então, a gente pode ver aqui, tá? A molécula de RNA, de DNA. O RNA, ele é fita simples, tudo bem? Ele tem a ribose, como a gente viu, está envolvido na síntese de proteínas. Em alguns organismos, eles podem sim agir como material genético e eles podem exercer, em alguns casos, função catalítica, tá? São as riboenzimas. Além disso, a base exclusiva deles é a uracila. Já o DNA, o formato dessa dupla hélice, é fita dupla, é a nossa desoxirribose, tá? Eles são o nosso armazenamento das informações hereditárias estão no DNA e eles têm a base exclusiva, é a timina, ok? A gente pode ver aqui a diferença do RNA e do DNA. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. Muito obrigada por sua participação até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail. Pode entrar em contato. Até mais!